Tem uma convidada no programa de hoje, a deputada federal Mariana Carvalho. Oi, deputada, boa tarde. Que satisfação tê-la conosco aqui no programa. Boa tarde, Adilson. Uma alegria poder participar com vocês, estar aqui ao vivo, falando um pouquinho desse momento que a gente está passando e trazendo um pouco de esperança através da bancada federal, de todos os nossos deputados federais e senadores, com a oportunidade de compras e aquisição de mais vacinas para o nosso estado de Rondônia. Deputada, para que a população entenda bem sobre essa questão, essa emenda que cada um dos parlamentares está destinando R$1 milhão exclusivamente para a aquisição de vacinas, ela já está disponível? O governo já conta com esse dinheiro em conta? Ou qual é a tramitação? Para quando é a perspectiva? Na verdade, ela não está disponível ainda, né? A gente teve a oportunidade de fazer os cadastramentos dela ontem e aí, daqui a uns dias, a gente terá a oportunidade de já estar tendo esse dinheiro empenhado e pago ao governo do estado. A bancada teve essa sensibilidade de colocar esses 11 milhões para o governo do estado para a aquisição dessas vacinas que serão distribuídas aos nossos 52 municípios. A gente terá a oportunidade de comprar, em média, mais de 200 mil doses, atendendo mais de 100 mil pessoas da população do estado de Rondônia. Isso é uma forma de ajudar o governo federal, que é o responsável hoje pela imunização, mas com essa abertura que foi dada aos governos e municípios de poderem adquirir também doses da vacina, a gente consegue fazer com que um número maior da população tenha acesso e que a gente consiga imunizar mais pessoas. Além disso, a própria Prefeitura de Porto Velho, através do Dr. Hildo, no início do ano passado, eu tive a oportunidade, junto com meu irmão Maurício, de estarmos visitando o Instituto Butantan e também a Fiocruz, tanto no Rio quanto em São Paulo, para tratar também dessas vacinas para o município de Porto Velho. Então, com essa capacidade da capital e do estado, junto com a bancada federal, fazendo essa forma de ter essa sensibilidade de destinar esse recurso, a gente consegue fazer com que mais doses realmente cheguem num tempo menor ao nosso estado e, se Deus quiser, que a gente possa voltar às nossas atividades normais e poder também salvar mais vidas. Infelizmente, todos os dias recebendo notícias de amigos, familiares, partindo, sendo vencidos por um vírus, né? Algo que a gente não esperava estar passando e que a gente, quando olha para trás, já se passou um ano e quantas vidas já se foram. Então, é através da vacina que teremos essa esperança de salvar mais vidas e diminuir essa dor que todos nós estamos vivendo. Deputada, é muito importante a gente falar sobre essa questão da compra da vacina, até porque o que vai resolver o problema da população no mundo não tem uma outra alternativa a não ser a vacinação. Só assim a gente consegue começar a ter a nossa retomada de forma coerente, de forma mais segura possível. Com esse recurso que a bancada disponibiliza aqui para Rondônia, para o Executivo do Estado, mais essa ação da Prefeitura de Porto Velho, que o prefeito Hildon já divulgou há alguns dias, que também já está engajado. Existe um consórcio de prefeitos sendo montado no Brasil inteiro também com essa proposta de aquisição de novas doses. Eu tive hoje conversando há poucos instantes com o governador do estado, o coronel Marcos Rocha, e ele sustentou a informação e garantiu que tem separado e reservado R$50 milhões para a aquisição da vacina também. Chega na casa de quase suas 800 mil doses, dependendo de qual vacina for adquirida. Eu acho muito importante que a população tenha a informação de que os gestores, os representantes da população, têm tomado as medidas enérgicas para que a gente consiga adquirir as vacinas. O que nos preocupa agora, deputada, é justamente a questão que dinheiro já foi público notório, divulgado que temos. A gente vê que há uma escassez da vacina no mundo. Não é Rondônia, não é o Brasil, é o mundo que tem a dificuldade para ter a vacina. O presidente da República vetou, eu não sei se o termo é PEC da vacina, algo relacionado, que pediu uma celeridade na aprovação da Anvisa sobre a questão do uso de vacinas aqui no Brasil. Eu queria saber se a senhora tem informação de como está isso, volta para a Câmara deve derrubar esse veto, ou o veto ele é coerente, até porque, segundo a Anvisa, 5 dias seria um prazo muito curto para avaliação e autorização de uso de uma vacina aqui no Brasil. Na verdade, isso é um tema que está sendo discutido há muito tempo. Inclusive, ano passado mesmo, no início da pandemia, acho que foi ainda no mês de abril, a gente aprovou, eu inclusive fui uma das autoras de um projeto de lei para que a Anvisa tivesse 72 horas para análise de equipamentos, medicamentos, porque às vezes demoram anos. Eu aqui
e como deputada, tenho uma bandeira da luta das doenças raras. Só para dar um exemplo, tem medicamentos que ficam esperando essa aprovação da Anvisa e que às vezes estão mais de 10 anos parados. Então, com isso, se a gente não tivesse dado essa celeridade e fizesse esse projeto dando 72 horas para a Anvisa fazer essas aprovações, talvez a gente não teria tido a oportunidade de receber alguns medicamentos, equipamentos, ventiladores, respiradores que a gente recebeu durante esse período da pandemia. Então, é algo que a gente tem que ter uma sensibilidade nesse momento. E a Anvisa é uma agência reguladora capacitada, muito eficiente, muito séria, correta, e jamais colocaria a condição do brasileiro em risco devido a qualquer aprovação. Então, por toda a sua seriedade, nós entendemos, através da Comissão Externa do Combate ao Coronavírus, a qual eu faço parte aqui em Brasília, é um tema que a gente tem discutido diariamente. Agora, a gente tem as posições do presidente, mas acredito que tem algumas condições que a gente tem que rever e tentar ajustar, numa forma, claro, dando segurança à população brasileira, tendo esse reconhecimento dessa agência tão importante que é a Anvisa, mas não deixando de trazer vacinas que já estão sendo aprovadas por outras agências reguladoras em outros países e colocar aqui no Brasil. Então, a gente tem tido esse cuidado e tem lutado para mostrar que se a gente já teve agências reguladoras em países importantes e que estão dando essa segurança à população, que quando chega no Brasil, a gente já poder ter esse parâmetro e ter essa avaliação de como está acontecendo em outros países, para a própria Anvisa aqui, ela já ter uma forma também de analisar e avaliar o uso dessa vacina. Então, a gente espera que mais vacinas cheguem ao Brasil, que mais vacinas sejam recebidas. A gente tem institutos no Brasil importantes, pesquisas importantes, outros lugares também desenvolvendo as vacinas. Eu tive também a relatoria, onde eu tive esse grande momento na minha vida, que foi realmente emocionante, de poder ser relatora da medida provisória, onde liberou quase 2 bilhões de reais para a compra das vacinas pela Fiocruz, e também agora a gente sabendo que o Instituto Butantan tem essa oportunidade, toda a capacidade de desenvolver e deixar aqui a vacina no Brasil. A gente olhando aí outros países, que sorte a nossa de ter institutos importantes, institutos preparados para poder fazer com que a gente tenha acesso à vacina. Então, queremos mais vacinas, queremos valorizar os nossos institutos, dar capacidade e que a Anvisa tenha a oportunidade de reconhecer essas outras vacinas também de fora e que a gente não entre numa briga política nesse momento, e sim numa luta por salvar vidas através da vacina que tiver no mundo disponível, que chegue aí em Rondônia, que chegue nos nossos distritos, que chegue em todos os nossos 52 municípios. Acho que isso é o mais importante, né, deputada? Que não haja uma politização. Acho que o propósito é conseguir colocar à disposição da população brasileira e do mundo, evidentemente, o maior número de doses para que a gente vença esse momento tão delicado, porque consequências nós já estamos sofrendo e teremos muito maiores ainda acerca de problemas econômicos que serão enfrentados. Deputada? Sim, sem dúvida. Olha, pois não, como é que está? Eu vejo que há um clima harmônico, pelo menos aparentemente, entre o Congresso e o Executivo Federal. E há algumas especulações de celeridades em votar nos próximos momentos, avaliar aí algumas reformas, né, administrativa, tributária, questão de privatizações. Como é que está o clima aí no Congresso? A senhora vê com bons olhos? O país deve começar a avançar aí em sendo colocado em pauta assuntos tão importantes para a nação brasileira, principalmente agora que a gente precisa trilhar para uma retomada econômica? Sim, sem dúvida. A gente percebe, tem tido sim essa harmonia do Congresso com o Executivo, isso é muito importante, o diálogo, principalmente que agora tendo 2 presidentes eleitos, né, chegando agora tanto na Câmara, o Arthur Lira, quanto no Senado, o senador Rodrigo Pacheco, a gente terá a oportunidade de trazer esses temas. Tem muitas coisas para ajustar dentro desses temas, mas pelo menos já há esse diálogo, há esse entendimento, há essa vontade de entender que o Brasil precisa avançar. E com esses avanços, esse diálogo e esse entendimento e essa união da Câmara, do Senado, com o Executivo, são de extrema importância. Então, nesse momento, a gente fica sabendo que tem uma prioridade e uma pauta que é de extrema importância, que é a saúde do nosso país, é combater o coronavírus, mas, paralelo a isso, outras pautas também necessárias estão sendo discutidas e colocadas. E, em breve, a gente já deve estar instalando as comissões, que ano passado a gente não teve, e esse ano já deve estar sendo instaladas, para que a gente possa levar esses temas tão importantes à discussão e também às votações, que não sejam só levadas ao plenário, e sim que possam ter
toda uma discussão antes através de suas comissões. Hoje, a comissão que tem funcionado muito é a comissão do combate do coronavírus, a qual eu faço parte, e a gente precisa fazer com que outras comissões também voltem a funcionar, como da educação, como a CCJ, e não só leve essas pautas para dentro do plenário, e sim que a gente possa ter umas discussões mais amplas para temas tão importantes que precisam ser, muitas vezes, mais discutidos e melhores avaliados e levados ali em detalhes, porque, às vezes, quando a gente olha um projeto, o grande desafio é quando a pessoa até pergunta, você é a favor do projeto A ou B? É algo que ainda precisa ser discutido, porque tem ali artigos que têm que ser retirados, parágrafos que têm que ser mudados. Então, o projeto em si você pode ser favorável, mas às vezes tem alguma coisa dentro daquele projeto que precisa ser retirada para poder você ter um entendimento melhor e levar ele à aprovação. Então, hoje, todos esses temas são temas que a gente entende que são importantes, mas precisam ser debatidos e discutidos e ver o que deve ficar, o que deve sair, o que deve acrescentar, para que a gente possa chegar num consenso e levar à aprovação dele na Câmara. Deputado, olha, eu quero fazer um pedido, e eu tenho certeza que eu vou representar aqui os quase 2 milhões de habitantes que nós temos em Rondônia. Que a bancada de Rondônia, por intermédio da senhora, e também, consequentemente, como todo o Congresso, se sensibilizasse em uma forma, com o avanço da reforma tributária, que deve ser colocada em discussão também já nos próximos momentos. Combustível, deputada, a gasolina em Rondônia, hoje, bombas, eu vi alguns postos a R$ 5,60. Tive a oportunidade de entrevistar o governador um pouquinho mais cedo, antes de vir para a televisão. Ele passou a bola para o governo federal, diz que o ICMS que é cobrado em Rondônia é um dos mais baixos do Brasil. E ele não está de tudo errado, até porque não tem como isentar totalmente, porque o ICMS do combustível para o Estado ele tem uma importância muito maior do que para a federação. Essa é uma preocupação também aí, deputada? A gente teria que encontrar meios para encontrar essa equação. E essa é uma preocupação, posso dizer, não só minha, como de toda a bancada, e aqui fazer reconhecimento. A bancada tem pautas que realmente se unem para poder lutar, e isso é algo que a bancada terá aí que mostrar cada vez mais a sua força e sua união para conseguir fazer com que a gente realmente reduza esse valor absurdo que está a gasolina no nosso estado de Rondônia. E eu sempre falo, inclusive, não só a questão da gasolina, como a gente tem um problema do combustível das aeronaves também, da aviação. Então, por isso, a gente também paga umas passagens tão caras e tão absurdas, que é diferente de toda a realidade do nosso país, né? Então, às vezes, um trecho para ir para Rondônia custa R$3.000 e é colocada a culpa também nessa questão do combustível. E é algo que a gente precisa continuar lutando e que a bancada possa ter força com sua união, tanto dos deputados federais e senadores, para que a gente reduza esses valores tão altos e absurdos que não é justo a população de Rondônia pagar. Deputado, olha, a gente vai encerrar o nosso bate-papo, mas eu queria deixar aqui de pronto os parabéns à deputada antecipando o Dia Internacional da Mulher. Eu creio que não falaremos ainda mais até a próxima segunda-feira, dia 8 de março. Dizer que eu tenho absoluta convicção de que a população de Rondônia tem orgulho de tê-la como representante. Representa muito bem não só o Estado, como a categoria das mulheres que ganham espaço cada vez mais no Congresso. Acho que já está na casa de 80 deputadas, quase isso, né? E que esse número cresça cada vez mais, porque as mulheres são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. Um grande abraço, parabéns, deputada. Obrigada, Dilson. Agradeço vocês o espaço também. Eu queria só, antes de encerrar, deixar um agradecimento aqui especial aos governos que foram parceiros e estão sendo parceiros do Estado de Rondônia nesse momento, cedendo vagas de UTIs, leitos também, como o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governo também do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná. Tem sido de grande importância porque a gente tem uma grande fila de espera. No domingo, nós estávamos com uma fila de 89 pacientes aguardando UTI. Então, a gente sabe da delicadeza desse momento, então aqui deixar o registro de agradecimento a esses estados que estão tendo a sensibilidade com o nosso estado de Rondônia. Mais uma vez, obrigada, deputada federal. Parabéns a todas as mulheres também. Muito obrigada. Não esquecendo, é claro, de registrar os parabéns ao Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado, deputada, mais uma vez. E a todas as mulheres, viu, Adilson, que nos assistem também, que trabalham aí com você na TV. Um beijo, um carinho a todos vocês. Que Deus ilumine todos. Muito obrigada. E as mulheres estão dominando o mundo. Aqui no programa a gente não apita em nada. Chega aqui, é a Eliane, que é a produtora, é a Lene, que é a assessora direta da comunicação, é a diretora-geral da empresa, minha querida Léa. Enfim, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, deputada. Um grande abraço. Beijo, fiquem com Deus. Tá vendo, Eduardo? É assim, cara.